Sejam bem-vindos ao Caverna do Morcego, meu nome é Fábio e vamos lá fazer as resenhas aqui, resumindo as edições envolvendo Shadow War. São 3 edições aqui pra gente discutir, que é Batman 123, Robin número 13 e Deathstroke Inc. número 8. Temos aqui um aprofundamento da saga, né? Várias equipes aparecendo aqui para fazer um combate gigantesco à la sessão da tarde. E uma trama assim que ela é interessante em alguns aspectos, né? Em outros mais ou menos. Mas bora lá fazer o resumo aqui e depois comentar elas por completo. Lembrando que é bom você ler a ediçãozinha, tá? Eu não vou trazer aqui um resuminho completíssimo, coisa nesse sentido. Só vou falar sobre pontos importantes do enredo pra gente conversar. Show? Primeiramente, só destacando aqui que as 3 edições são escritas pelo Joshua Williamson, contando com o desenho da Deathstroke Inc. número 8 por Paolo Pantalena, Robin número 13 com o desenho do Roger Cruz e Batman 123 com o desenho do Howard Porter. Começando então por Deathstroke Inc. número 8, nós temos o Slade e seu filho indo até São Francisco se esconder em um bunker antigo, fugindo dos asseclas da Talia, enquanto nosso protagonista tenta investigar quem pode estar atrás dele e armando contra ele. Enquanto isso, vemos Batman e Talia interrompendo o beijo que eles estavam dando na última edição do Homem Morcego, visto que o Batman está compromissado com a Mulher Gato, sendo que nesse momento, os dois são interrompidos pela Angel Breaker, que trazia o Raptor, membro da corporação do Exterminador. A intenção da captura é fazer com que o Raptor entregasse a localização do Slade, só que o personagem não colabora com tal informação, e acaba sendo ameaçado de morte pela Talia. O Batman ajuda Raptor a fugir do local e da sua morte e ao mesmo tempo também foge da Talia e dos ninjas da Liga das Sombras. Posteriormente, Raptor avisa então Slade sobre toda a situação de sua captura, mas o bunker do vilão acaba sendo invadido pelo Robin e pela Ravager. Já em Robin número 3, nós temos o Batman então, depois de fugir do castelo da Talia, buscando Slade e principalmente seu filho Damian, visto que o Morcego sabia que o Robin poderia ser perigoso e fazer algo impensável. Enquanto isso, uma luta intensa acontece entre o Robin, Ravager, Exterminador e Respawn. Para tentar acabar com a luta e fugir, o Slade explode seu bunker para despistar o menino prodígio, mas o Robin surpreende o vilão. Slade tenta convencer Damian que ele não tinha matado Ra's, que tudo era uma armação. O Respawn confirma toda essa informação e acaba se revelando como um irmão clone do Damian, feito a partir da combinação da Talia com o Slade. Após surpresa e felicidade do Damian por ter uma espécie de irmão, os dois garotos voltam ao combate e acabam sendo interrompidos posteriormente pelo Batman. Após o Homem-Morcego se atualizar de todo o ocorrido, o grupo recebe uma ligação da Angel Breaker, que havia capturado o assistente do Slade, o Dr. Moon. A vida do assistente seria poupada se Slade fosse ao encontro da Talia, mas o vilão recusa o pedido e o Dr. Moon é assassinado. O Homem-Morcego repreende a ação e a recusa do Slade, que fez então seu assistente morrer, mas o Exterminador resolve fugir do local e joga uma bomba perto dos civis para distrair Batman e Robin. Bruce e Damian então resolvem se unir para encontrar o falso Slade que matou Ra's, com o Homem-Morcego pedindo para que Ghostmaker e a corporação Batman vão atrás do Exterminador e de seus asseclas para protegê-los. Já em Batman número 123, nós temos então a dupla dinâmica chegando a Blackgate para interrogar um bandido da gangue Royal Flash que havia se disfarçado junto com outros de Exterminador no passado. O bandido destaca onde eles conseguiram a roupa do Exterminador, que foi com uma pessoa que morava em Central City, que era conhecido como Gambi, e que no momento onde a gangue estava pegando as roupas do Exterminador, existia mais uma pessoa no local também interessada nesse tipo de traje. Enquanto isso, a corporação Batman mantém todos os membros da corporação Deathstroke protegidos dos asseclas da Talia, sendo que toda a equipe estava sendo liderada pelo Ghostmaker. Batman tenta conversar com Damian sobre seu passado e sobre sua participação no Torneio da Morte, mas o garoto não está tão propenso a se abrir. Chegando até Central City, a dupla dinâmica chega até o local onde foi produzida a roupa do Exterminador, tendo que passar por várias armadilhas até chegar ao dono do local, que era o Gambi. Mas eis então que eles acabam vendo o dono desmaiado e dão de cara com um falso Exterminador. Já em outro lugar, Slade percebe que ele estava sendo vigiado pelo Capuz, da corporação Batman. Os dois chegam a conversar, mas são interrompidos pelos ninjas da Talia, fazendo com que Slade, Capuz, Ravager e Respawn tentem fugir do local. Entretanto, as coisas acabam não saindo bem e 2 fatalidades ocorrem. O Capuz morre e o filho do Slade, o Respawn, também morre nos braços de seu pai. Antes de continuar, não esqueça de curtir e comentar. Seu comentário sempre ajuda esse vídeo a subir nesse YouTube de meu Deus. Se inscrevam se você é novo ou nova e aproveite e compartilhe esse canal com seus amigos e amigas pra gente atingir a meta de 40 mil inscritos. Muito obrigado. Então temos um gibizão todo massa velho aqui, né, meus amigos? Essa basicamente é a proposta do Joshua Williamson. Fazer com que os personagens do núcleo ninja, né, no núcleo das artes marciais aqui da DC, acabem caindo na porrada, né, com as suas equipes, cada um. O Slade tem a sua corporação, a Talia tem a Liga das Sombras, Liga dos Assassinos, e o Batman tem a corporação Batman aqui, né, fazendo com que todas essas equipes também acabem se degladiando. Eu vou dizer pra vocês que acaba sendo uma trama divertida. Não é um gibi assim que eu diria
que é inútil, que não vale a pena ser lido, coisa nesse sentido. Para mim, quando eu peguei essas 3 edições aqui para ler numa tacada só, acabou valendo a pena. Acabei me divertindo aqui com todas as revelações que vão aparecendo, todas as porradarias que acontecem, as interações aqui entre Slade e Batman, Batman e Talia, Robin e Batman e assim vai indo. Foi uma trama um tanto quanto divertida aqui, pelo menos nessa pegada dessas 3 edições. É basicamente como se fosse um filme da Sessão da Tarde envolvendo ninjas ou artes marciais por completo, talvez uns aventureiros do bairro proibido ou coisa nesse sentido. Porque é uma pegada realmente bem leve, assim, bem bacana, e todo o trabalho aqui da narrativa funciona muito bem. Então não é um quadrinho maçante, um quadrinho chato, né? Um quadrinho que acaba se estendendo em momentos que não precisava. Em alguns momentos sim, talvez. Alguns pequenos momentos. Mas, no todo, acaba sendo divertido, porque o Joshua Williamson é um cara que sabe fazer muito bem esse tipo de texto, né? O texto da porradaria aqui de uma maneira agradável. Os excessos ficam em algumas batalhas que talvez não precisavam ocorrer, como por exemplo Robin versus o Respawn, que você vê lá a revelação que o garoto é uma espécie de irmão barra clone do Damian, e depois os dois entram na porrada. Eu acho que foi um tanto quanto desnecessário. Então um problema dessas tramas que recorre muito à porradaria é que algumas porradas podem ser demasiadas, né? A gente não precisa ter tanta porrada assim em uma trama nesse sentido, por mais que seja um tanto quanto irônico falar isso. Se você fala de uma trama de porradaria, tem que ter porrada, mas ainda assim não pode ser porrada em excesso. Isso é um ponto importante. Outro ponto negativo que eu destaco aqui é que o Batman tá mais perdido que cego em tiroteio nessa trama toda. Quando o Homem-Morcego tá lá com a Talia e acaba chegando o Raptor pra conversar com ele, o personagem acaba sendo atualizado de um monte de coisa que ele não sabia. O Damian participou de um torneio da morte. O Batman, o quê? Como assim? O Ra's al Ghul tava com o Damian lá treinando o garoto. Como assim? Ele tava com o Ra's al Ghul? Sem brincadeira, acho que o Batman fica umas 5 páginas mais ou menos falando as palavras como, onde, porquê. Realmente o Homem-Morcego tá muito perdidaço aqui nessa trama toda, ele tá bem avulso no que tá acontecendo por completo, envolvendo toda a sua família. O Batman realmente tá muito perdido envolvendo o núcleo de artes marciais da DC como um todo. Realmente ele tá precisando de se atualizar muito bem de todas as ocorrências nesse meio tempo aí onde ele esteve fora de Gotham ou esteve lá em outra cidade. Outro ponto que eu destaco como na verdade positivo é o uso da Corporação Batman. Eu achei que o Joshua Williamson ia deixar a Corporação relegada ao último arco que ele trabalhou lá, o Abismo, e depois não ia aparecer mais. Mas que bom que ele pode trazer mais esses personagens e trabalhar um pouco mais, né? Inclusive fazendo uma interação maior com o Ghostmaker aqui, sendo o líder da equipe. Ressaltando aquela característica que eu gosto bastante roteirista, que é usar bastante os elementos de cada universo, de cada personagem. Então aqui ele pega a Corporação Batman, traz de volta e deixa ela bem aparente nas histórias, né? Pega o Ghostmaker, personagem aí importante também hoje em dia nas histórias do Batman, e acaba colocando na Corporação Batman. Isso já tinha sido citado pelo James Tynion IV nas histórias de introdução do Ghostmaker, né? Que o Batman tinha convidado o personagem para fazer parte da Corporação Batman, mas não foi pra frente isso. Agora o Ghostmaker assume realmente a patota toda e acaba sendo um ponto importante nessa equipe aí, também importante do Homem-Morcego. Então eu gosto muito de ver a equipe sendo usada bastante aqui, né? Uma equipe que tinha sumido, que agora tá um pouco mais aparente, né? Vamos ver se a galera vai manter um pouco mais a Corporação Batman sendo usada, né? O que eu fiquei triste aqui foi com as mortes que aconteceram, que é do Capuz. O Capuz é um bom personagem, um personagem que apareceu nas histórias lá do Alan Grant, do tempo da queda do morcego. Um personagem que pegava ali o Reino Unido nessa parte da Corporação Batman e que tinha vários entreveros com o gaúcho, né? Guerra das Malvinas, etc, Argentina versus Inglaterra. Então sempre tinha umas conversas um tanto quanto complicadas entre esses personagens, mas era um personagem muito legal. E eu fico chateado que ele tenha morrido aqui, né? É claro que ele nem era usado quase, nem aparecia mais, então é tipo, digamos assim, uma morte muito lembrada, mas ainda assim eu fico chateado com o fato de ele ter morrido. E todo lance que envolve então o Respawn ser irmão do Damian, né? Essa revelação envolvendo aí o fato que o garotinho é uma espécie de clone então do Robin, acaba sendo interessante e uma espécie de continuação também do que o Grant Morrison tinha feito no final de Corporação Batman, porque no final dessa história a gente vê lá o Ra's al Ghul pegando todo aquele local com toda a tecnologia que a Talia usou para criar o Damian e ficou por isso mesmo, né? Nunca mais teve uma exploração maior envolvendo tudo isso. Aqui então a gente tem uma continuação disso, né? O Ra's usando então essa tecnologia para criar um outro clone aqui, só que agora do Slade
com a Talia, né, fazer esse meio-irmão pro Damian. Isso foi interessante. Na edição anterior de Deathstroke, a Deathstroke número 7, explicaram um pouquinho melhor como é que foi toda essa criação, criaram uma espécie de rivalidade deste garoto com o Damian, na criação inclusive e treinamento que ocorreu com o passar do tempo, então foi uma característica interessante, mas ao mesmo tempo um personagem que parece ser descartável, né, porque já morreu também, então nem deu tempo de se acostumar com ele. Pode ser que exista outro clone, mas ao mesmo tempo eles tinham criado todo um background desse personagem ali, envolvendo treinamentos, então eu acho difícil ter um clone parecido com ele, né, então não sei, realmente é interessante a proposta, mas ela foi descartada muito rápido, então acaba nem dando tempo de você ter uma opinião um pouco mais concreta nesse sentido. Não que o Damian não tenha tido problemas envolvendo outros clones, né, até o próprio garoto fala nas histórias ali, essas três que a gente tá comentando aqui, que isso já aconteceu anteriormente, até na própria história da Corporação Batman, onde a Talia lá era a grande inimiga do Homem-Morcego, tinha um clone do Damian também, um clone um pouco mais fortinho, por assim dizer, que acaba até matando o Damian, né, nessa história toda. Então não é a primeira vez que o garoto se confronta aí com uma espécie de meio-irmão. Mas enfim, aqui é interessante a proposta, interessante como foi construído tudo isso. Não é a primeira vez também que a gente vê aqui uma espécie de triângulo amoroso entre o Batman, Slade e a Talia. Nas histórias antigas do Exterminador teve todo aquele lance do Exterminador achar que o Damian era seu filho, que a Talia jogou esse verde aí pra todo mundo. Então sempre tem um lance meio complicado entre essa galerinha aí. Como último destaque eu falo aqui sobre os desenhos, que eu acho que os desenhos perdem um pouquinho na sua elegância, que eu gostei do desenho do Roger Cruz, eu achei que foi mais bonitinho aqui durante a história toda, né, essas três partes. Mas os outros desenhos estão mais ou menos, né? Mas de qualquer maneira a narrativa funciona bem. Esse é um ponto importante do desenho. O desenho não tem que ser só elegante, ele tem que funcionar para a história como um todo. E como história, como narrativa, eles funcionam. Então é um mérito a se destacar. Porque, de novo, eu peguei as três histórias aqui para ler de cabo a rabo, do começo ao fim, e a história funcionou. Foi agradável, foi divertido. Então os desenhos podem ter um traço assim que não seja aquele traço belo, lindo, maravilhoso, mas funcionam como história. Isso não posso negar. Mas de qualquer maneira o traço poderia ser um pouco mais elegantezinho em alguns momentos, né? A história do Deathstroke lá, o desenho tá bem mais ou menos. Acho que talvez seja o desenho mais fraquinho ali, né? Mas tudo bem, de qualquer maneira tá funcionando dentro daquilo que tem que funcionar, é contar a história, então bora lá. Mas de qualquer maneira, meus amigos, Shadow War pode parecer uma saga que não vai acrescentar nada, mas eu estou me divertindo com ela, né? E eu estou muito curioso para saber também quem é o grande vilão por trás disso tudo, se vai ser uma grande revelação, porque realmente aqui quando eu tava lendo a história também eu ficava muito curioso para saber quem pode ser a figura que tá por trás então desse uniforme falso do Slade, né? Quem é o cara que tá armando por trás de tudo isso aí. Eu realmente estou muito curioso. Isso é um ponto muito legal da trama aqui, né? Realmente você fica atraído do começo ao fim para descobrir todo o segredo que envolve essa história aqui, essa saga como um todo. Então pode parecer uma trama talvez bobinha para outras pessoas, mas para mim tá sendo divertido e já cumpriu seu papel. Ponto. Quero saber se você já leu essas três histórias, se você tá curtindo Shadow War, se você não tá gostando, se tem pontos negativos a ser colocados. Traga seu comentário aqui embaixo, quero saber tudo de você, bem como aproveite e deixa o morceguinho pra segurar que você ficou até o final do vídeo. Muito obrigado, curta, compartilhe, se inscreva no canal se você é nova, marque o sininho pra se notificar nos vídeos, esse foi ficando por aqui. Como sempre no final do vídeo nós temos os membros do canal, a galerinha que mantém este canalzinho aqui de pé, agradeço demais a colaboração de vocês, bem como de você que faz suas compras através dos links da Panini, Amazon, Magazine Luiza, Submarino e assim por diante. Meu muito obrigado como sempre, e se você está chegando agora e quiser ajudar o canal, os links estarão na descrição. Aproveita que você tá aí, meu amiguinho, dá uma olhadinha no vídeo que está aparecendo agora. É um vídeo que vale o seu clique. Agradeço a sua companhia, até a próxima e fui.